1 Samuel, capítulo 5, verso 1, vai dizer o seguinte: depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod, e a colocaram dentro do templo de Dagom, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagom, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagom e o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e suas mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram em seu templo, em Asdod, não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagom. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado porque estamos respirando o teu ar nesse momento. Mas nós queremos não só respirar o ar dessa terra, Senhor, mas sentir o teu ar espiritual, que é o Espírito Santo. Eu peço, Senhor, nos enche espiritualmente nessa tarde. Eu peço, Senhor, que não haja impedimento para que teu Espírito fale conosco. Tira toda a distração, Senhor. Não deixa ninguém tropeçar em pequenas pedras e perder aquilo que o Senhor quer comunicar a cada um por meras distrações. Eu peço, coloca a mente de cada um cativa a tua palavra e que o Senhor fale tremendamente a cada coração. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o título da nossa mensagem hoje é Ídolos do Coração. A humanidade, desde que a humanidade existe, o homem ele possui um vazio dentro do seu coração. E ele procura tampar esse buraco existencial sempre com algo. E esse algo, geralmente, ele chama de Deus. Seja uma imagem, como no passado, ou como nos dias de hoje, que às vezes nós não temos mais imagem, mas continua sendo idolatria. No passado, tinha-se imagens que representavam os deuses, e eles ajoelhavam e adoraram. Só que o homem hoje continua com a mesma sede dentro de si. Talvez ele não tenha mais uma escultura de metal, de barro, de prata, mas ele tem um ídolo no seu coração. É a mesma coisa, só que não tem uma imagem representando. Os tempos mudaram, mas a nossa sociedade ela é cristianizada, mas no coração ela é pagã. Nós vemos qualquer coisa e nós temos uma tendência idólatra. O nosso coração, ele, por causa do pecado, é afetado de tal forma que nós gostamos de deuses estrangeiros. Qualquer coisa que não é Jesus, nós queremos nos apegar. Por isso, antes de a gente começar, só queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Feche seus olhos e eu vou te pedir para você imaginar algo na sua frente. Eu quero que você pense em algo que, se saísse da sua vida hoje, você diria: minha vida acabou. Se essa pessoa ou esse algo, o que quer que seja, sair da minha vida, eu falo: cara, eu estou sem chão, acabou minha vida. Pensa nisso, pensa no que seu coração está te falando, analisa você mesmo. Só quero te falar agora, pode abrir seus olhos, que se você não pensou em Jesus, isso é um ídolo do coração. Nós temos uma tendência de criarmos altares pagãos dentro de nós. Para isso eu quero conversar em cima do livro de 1 Samuel. O contexto desse livro é um momento muito marcante para o povo de Deus. O povo de Israel, você sabe muito bem, eles saíram do Egito, estão 40 anos no deserto e eles caíram na idolatria. Fizeram um bezerro de ouro e adoraram. Morreu aquela geração e o próprio Moisés. Mas o sucessor de Moisés, que é Josué, ele leva o povo até a terra prometida. E ali eles acham descanso na terra do Senhor. Mas sabe, esse povo parece muito comigo e com você. Na hora que eles entram e finalmente eles têm descanso, a mesma hora que eles têm descanso na terra de Deus, eles voltam para a idolatria. E aí Deus tem que levantar nações como Moabe e os filisteus, e na hora que o problema aperta, eles abandonam os ídolos. Mas na hora que está tudo bem na vida, eles voltam de novo para a idolatria. Irmão, se você está mal na sua vida,
provavelmente você não vai idolatrar nada. Sabe por quê? Porque as coisas não estão boas. Mas quando eu e você está tudo bem, a gente está vivendo a melhor fase da nossa vida, cuidado. É nesses momentos de descanso que o nosso coração forja altares estranhos. E nós ficamos exatamente assim, não vai, volta, eu quero, não quero, as coisas estão bem, aí eu não quero Jesus, aí vem um problema, Jesus me ajuda. Nós somos assim, nós somos o povo de Israel, exatamente. Mas esse é um momento que tem uma nuvem negra de apostasia pairando no cenário espiritual de Israel. Juízes é muito enfático em dizer que a geração que entrou na terra, eles não mais conheciam o Senhor. É interessante que a palavra conhecia se refere a conhecimento pessoal. O povo de Israel, nesse momento, eles conheciam a Deus intelectualmente, mas não conheciam mais o Deus pessoal. Talvez você está aqui, e você já ouviu falar tanto de Deus, já ouviu tantas pregações, mas nós estamos nos conformando com um Deus que nós conhecemos intelectualmente, mas nós não sabemos a última vez que conhecemos o Deus pessoal. Nesse cenário, não só a nação inteira está vivendo na idolatria, mas também os líderes sacerdotais estão de mal a pior. O chefe sacerdotal era Eli, e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, são chamados de filhos de Belial. Eles não se importavam com o Senhor, eles roubavam os sacrifícios de Deus dentro do templo de Deus. Eles eram adúlteros, praticavam imoralidade sexual, eles eram gananciosos, o dinheiro era um Deus no coração. Eles desprezavam a oferta de Deus, eles profanavam a casa de Deus, eles provocavam grandes escândalos, e o povo só caía no pecado, porque eles eram um exemplo ruim. Uma pergunta retórica, que você pode pensar um pouquinho: será que você é um exemplo de cristão para alguém? Será que nós não somos pedra de tropeço para alguns? Mas sabe, esses dois filhos, eles têm um pai que é o sumo sacerdote nesse tempo, que ele talvez é ainda pior, porque vai dizer a palavra que Eli, o pai deles, sabia de tudo o que estava acontecendo, mas mesmo assim ele não punia seus filhos. Vai dizer o texto que ele amava mais seus filhos do que o Senhor. Ele tinha um ídolo que não era de escultura, era no coração. Ele idolatrava seus filhos, ele não punia seus filhos. Ele recebeu 2 palavras proféticas e mesmo assim não fez nada. E nesse momento que Deus vai levantar os filisteus. No cenário geopolítico desse tempo, no Oriente Médio, o Egito não era mais uma ameaça. A Síria e também a Babilônia eram nações fracas, mas Deus levanta justamente vizinhos. E nas palavras do Hernandes Dias Lopes, os filisteus, eles eram o chicote de Deus para um povo apóstata e idólatra. É como se é exatamente o que acontece conosco, que vai dizer a palavra que Deus disciplina seus filhos. E quando a gente está querendo pular a cerca, Deus nos disciplina. Ele manda um monte de filisteu lá, para a gente poder correr para ele. E é nesse cenário, nesse momento, que um capítulo anteriormente, no capítulo de número 4, o povo de Israel luta contra os filisteus. E eles assim, por falta de conhecimento de Deus, eles estavam achando que Deus era uma espécie de místico. A gente foi lá, a gente não está fazendo nada para Deus, a gente não tem compromisso nenhum, a gente está indo lutar contra os filisteus, que é Deus que levantou. Aí eles pegam a arca e imaginam assim: não, vamos fazer um desfile com a arca e vai dar tudo certo, afinal Deus está em objetos, é só pegar a arca aqui, fazer umas mandingas, fazer um ritualzinho, um desfile da moda aqui com a arca de Deus, e a gente vai ganhar a guerra. Eles não podiam estar mais errados. Nosso Deus é Deus de aliança e compromisso. Deus é fiel com quem é fiel. Deus não é um místico que você abre a Bíblia no Salmo 91 e sua casa está protegida. Não, Deus é um Deus que exige fidelidade. E nessa guerra, um capítulo anteriormente, o cenário termina em tom dramático. Hofni e Finéias morrem, o sacerdote Eli morre, e termina dizendo que a glória de Israel tinha se acabado, porque a arca de Deus foi levada. Os filisteus pegam a arca de Deus, o símbolo máximo da presença dele, e os levam para a sua capital. Com isso em mente, eu quero que você releia comigo os versos 1 e 2, e nós vamos expor a palavra de Deus. Verso 1 vai dizer o seguinte: depois que os filisteus tomaram a arca de Deus,
Eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagom, ao lado de sua estátua. Nosso primeiro ponto aqui é que não cabe Deus e um ídolo no mesmo templo. Irmãos, os filisteus ganharam a guerra. Eles pegam a arca de Deus, e essa era uma prática comum no passado. Pegava-se o Deus de uma nação que perdeu a guerra e se levava para o templo do Deus da nação que ganhou, por dois motivos. Primeiro, era uma espécie de troféu, olha, nós conquistamos essa nação. Segundo, era uma forma meio de ludibriar e conseguir o favor desse Deus. Fala assim, não, peraí, você tem espaço aqui na nossa terra. Os povos do passado não tinham problema em adorar mais um Deus. Então não tinha problema para eles colocar Dagom, que é o pai de Baal na mitologia filisteia, junto com a arca de Deus. Vamos colocar os dois dentro do mesmo templo. Nós estamos honrando os dois. Vamos colocar Deus e um ídolo no mesmo espaço. Sabe quem que é o templo do Espírito Santo hoje? Somos nós. Paulo vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Irmão, no seu coração não cabe Jesus, mas um rival. Não cabe, como vai dizer Jesus, olha, você não pode servir a dois senhores, porque você vai amar um e você vai desprezar o outro. E sabe quais têm sido muitos ídolos no coração de muita gente? Muitos têm idolatrado relacionamentos amorosos. É por isso que nós vemos cada vez mais uma geração carente, doentia em pessoas, que idolatram seres humanos, e que na hora que um namoro acaba, a pessoa pensa em tirar a própria vida. As pessoas idolatram relacionamentos, não tem uma imagem, mas tem um altar estrangeiro no coração. Já outros têm como ídolo o dinheiro. Só cresce o número de pessoas que fazem apostas esportivas. Não quer trabalhar não, mas quer lá, não está nem com dinheiro para pagar as contas e quer jogar lá nas apostas esportivas, irmão. Pelo amor de Deus. Deus não tem problema com te dar dinheiro. O problema não é ter dinheiro no bolso, é ter dinheiro no coração. Tem pessoas que, ao invés de o dinheiro serem escravos deles, eles são escravos do dinheiro. A pessoa vê cada ser humano como uma oportunidade de manipular. O que eu vou ganhar do fulano? O que ele vai me dar? O dinheiro é o grande rival de Jesus, que ele vai falar, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro ele move o mundo, mas ele não move Deus. E se nós somos filhos de Deus, não pode ter altar de dinheiro no nosso coração. Já outros, principalmente aqui no Brasil, gente, vamos falar rasgado, tem um altar dentro do coração ao Deus sexo. Só que é um Deus com D minúsculo, é um Deus falso. As pessoas acham realmente que vão ser felizes provando de tudo e de todos. Você chegou a ver a cara de cada pessoa que estava lá no carnaval? Você viu uma pessoa que, embora fizesse tudo, estava feliz de verdade? Eu te garanto que não. Embora você já passou por esse momento, você faz de tudo, de tudo e de tudo, e cada vez mais você tem um vazio absurdo dentro de você. Sabe por quê? Porque isso é um Deus com D minúsculo. Ele não pode preencher o vazio do seu coração. Essa lacuna é muito grande, é um abismo que só o grande eu sou pode preencher, e deuses falsos não preenchem. Não cabe no seu coração Deus e mais um. Pecados antigos nossos, que nós domesticamos, não queremos sair, são altares que precisam ser quebrados. Paulo vai dizer, olha, fujam da imoralidade sexual, porque você está pecando contra o templo do Espírito Santo. Irmãos, o seu coração é de Jesus, e o dia que nós entendermos isso, nós vamos ter zelo pela casa de Deus. A casa de Deus não é bagunça. Eu gosto muito de uma frase que vai falar o seguinte, é uma pergunta de o que é, que eu vou dar um tempinho para você tentar responder. O que é o que é? É a única coisa que o homem vê e que Deus não vê. Eu vou repetir. O que é o que é? A única coisa que o homem vê, mas Deus não vê. Sabe o que é isso? A única coisa que o homem vê que Deus não vê chama-se outro Deus além do Senhor. Como vai dizer João Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós nos apegamos às coisas dessa terra. A cada estação na nossa vida, nós queremos forjar deuses falsos. E nós vemos coisas que Deus assentado no trono fala assim, ela está vendo um Deus ali, mas eu daqui de cima não estou vendo ninguém. Limpe o seu coração. O seu coração é templo do Espírito Santo, e não cabe nenhum Deus estrangeiro nele. Amém?
Mas veja o verso 3, que vai dizer o seguinte: eles responderam: se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta só a arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Não, peraí, capítulo errado, volta no outro. Eu estou lendo o texto errado, irmão. Tem uma outra palavra nesse mesmo texto, oh glória a Deus. 3 vai falar o seguinte: quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagom, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagom e o colocaram de volta em seu lugar. Nosso segundo ponto aqui, nessa tarde maravilhosa, é: Deus nos alerta a removermos o ídolo. Quando eles vão olhar de madrugada, eles colocaram os dois dentro do mesmo templo. E aí na hora que eles levantam, mais provavelmente aqui, é que era no nascer do sol, eles vão no templo do Deus deles e Dagom está caído diante do Senhor. Eles veem uma cena que é espantosa. O Deus deles caiu diante do Deus que eles colocaram para ser um troféu. Só que o que Deus estava fazendo aqui, Ele estava alertando esse povo: olha, vocês têm que escolher, ou vocês ficam com Dagom, ou vocês ficam comigo, porque uma terrível destruição iria cair sobre eles. Deus enviaria tumores e pestes sobre eles, por causa desse templo dividido. Mas Deus está alertando primeiro: olha, eu estou te dando um sinal, remove um de nós dois, hoje é o tempo de decidir, ou é eu, ou é ele. Irmão, o tempo todo na nossa vida, Deus se comunica com a gente. Sabe, às vezes, a gente tem uma teimosia, que nós estamos numa estrada, e a gente sabe que o destino final é a destruição, porque a gente sabe para onde a gente está indo, gente, nós sabemos. Só que Deus está lá, botando um monte de outdoor na estrada, falando assim: ó, não venha para cá. Aí a gente continua, e Deus vai lá e alerta de novo: olha, esse caminho aqui vai gerar a morte na sua vida, não vem. Peraí, você está quebrando um princípio da minha palavra. Peraí, essa prática não é certa. Peraí, não é para andar com fulano. Peraí, essa pessoa nem crente é. Peraí, olha seu coração. E Deus está dando um monte de aviso, e nós fazemos, sabe o que? Nós ignoramos os alertas. Irmão, e se Deus hoje já está há tanto tempo te incomodando, dando aquele espeto na sua consciência, assim ó, pim, 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 na nossa cabeça, e a gente continua indo? Então tem um povo que fala assim: ah não, eu sou surdo espiritualmente, Deus não fala comigo. Eu posso provar que Deus fala com você, e que você conhece a voz de Deus? Muito simples. Sabe quando você entra numa roda de amigo, e está todo mundo falando mal de alguém? Aí você está com aquele incômodo, aquele negócio estranho. Você, eu não sei se eu entro nesse negócio, você entra. Na hora que você sai da roda, você sente um peso sobre a sua cabeça, e você começa a discutir com nada. Você fica assim: não, eu não sei se eu errei, não sei. Você não está discutindo com você mesmo, não. Você está discutindo com o Espírito Santo de Deus. Essa voz que te incomoda, é essa voz que está te incomodando a vida inteira, falando: ei, para de andar no caminho desse Deus estranho. Peraí, ei, limpa seu coração. Peraí, ei, deixa eu soar um pisca-alerta aqui na sua consciência, para ver se você acorda, irmão. O tanto de coisa que a gente podia ter evitado sofrimento na nossa vida, não é brincadeira. Se simplesmente tivéssemos ouvido essa voz. A voz do doce Espírito Santo de Deus. A voz do onipotente, do onipresente, que sabe todas as coisas, Ele é onisciente. E Deus fala com a gente. Nós temos o Espírito Santo de Deus, nós somos templo dele, mas nós não queremos ouvi-lo. Ele é o Espírito do conselho, Ele está o tempo inteiro na sua vida te aconselhando, mas nós ignoramos os alertas, porque no fundo, gostamos do caminho que estamos trilhando. Aí na hora que quebra a cara lá, eu falo isso, gente, porque acontece comigo também, tá? Já aconteceu. Você vai lá, aí na hora que dá errado, Deus botou 1 milhão de outdoor, ligou um pisca-alerta, botou um espeto na sua consciência e dá errado. E você fala assim: Deus, por que deu errado? A culpa é sua, foi você que quis ir. Deus avisou 1, 2, 1 milhão, 3 milhões de vezes, mas nós ignoramos. Irmão, Deus hoje está te falando: tenha zelo pela minha voz, ouça o meu alerta. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, e se o Espírito Santo estiver falando: eu estou vendo um monte de altar ali que precisa ser desfeito. As águas frescas do Espírito Santo não estão disponíveis para quem vai atrás de outros deuses. Irmão,
O nosso coração é enganoso. Não vai nesse evangelho aí não, de que se te faz bem, você pode ir, segue esse caminho aí que vai dar tudo certo. Não. A Bíblia que eu leio está falando que o coração do homem é mais enganoso do que todas as outras coisas. Quem sabe o que muita gente tem feito? Eu digo isso porque isso pode escandalizar alguns, mas é verdade. Tem pessoas que idolatram até mesmo a obra de Deus. A obra de Deus substitui o Deus da obra. E de repente, você se pega num lugar de que, não, é tudo meu chamado, e aí eu vou pregar, ou então sei lá o que Deus colocou no seu coração. Mas irmão, nem o chamado de Deus, nem a igreja, nem nada, nem pregar, nem tocar, nem nada, pode substituir o Deus da obra. Não tem relacionamento na terra, seja de namorado, seja de namorada, não importa, não interessa. Amai o Senhor acima de todas as coisas. Nada substitui. Irmão, um coração, entenda muito bem o que eu vou dizer. Um coração que ama a Deus acima de todas as coisas, ele tem uma paz que excede todo entendimento. Ele vai dormir à noite e ele tem a paz de Deus que Jesus nos deu. Aquela paz que ele disse: a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. E se nós estivermos vivendo uma vida em que estamos cansados, sobrecarregados, sempre cansados e extremamente angustiados, só porque é a nossa consciência ferida, porque nós estamos quebrando alerta atrás de alerta que Deus nos dá. Ouça a voz de Deus, ouça o alerta de Deus. Deus, ele não te dá uma sugestão, Deus te dá uma ordem. Deus não é Deus que está te opinando alguma coisa, Ele é Senhor, Ele é soberano. E se Ele está falando para remover, Ele sabe mais do que eu, e Ele sabe mais do que cada um de nós. Mas veja o verso 4 e o verso 5, que vai dizer o seguinte: mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas, e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira. Nosso segundo ponto, terceiro, é que Deus quebra nosso ídolo, gerando marcas. Depois que Deus avisa os filisteus: olha, eu já joguei Dagom no chão, era para vocês terem tirado. Eles veem esse acidente, está tudo mais claro que a luz do meio-dia. Sabe o que diz o texto que eles fizeram? Eles pegaram Dagom e colocaram no mesmo lugar que estava antes. Ele pegou o ídolo dele, que Deus avisou, e Deus deu todos os sinais, falou assim: Deus derrubou, peraí, deixa eu colocar esse trono vazio no meu coração de novo. Mas isso gerou consequências. Deus esperou 24 horas para ver se eles entendiam, mas eles ignoraram o alerta. Na madrugada do outro dia, na hora que foram de novo no templo de Asdod, eles viram algo terrível, algo que é uma dor que tem causado dor em muitos de nós. Eles viram o Deus deles caído de novo, mas não só caído, dessa vez Deus quebrou o ídolo, porque na primeira vez ele avisou, na segunda Deus quebrou. A cabeça de Dagom estava decepada, as mãos foram arrancadas, e sobre a soleira, que é uma parte mais elevada do piso do templo, lá estava o Deus dos filisteus, frágil, fraco, e que decepcionou os seus adoradores. Irmãos, quando nós não ouvimos o alerta de Deus, Deus, ele vem repentinamente, e ele quebra o rival dele. E esse processo é repentino e doloroso. Deus gera marcas em nós, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. E se nós não ouvirmos, nós vamos carregar marcas para o resto da vida. E o exato lugar da soleira, onde o Deus Dagom foi quebrado, gerou uma marca no povo filisteu. Eles falaram: foi tão horrível essa cena que nós vemos, que nós nunca mais vamos pisar nessa soleira. Aqui o nosso Deus foi quebrado. Sabe o que é isso? É a dor de um adorador vendo o quão fraco o seu Deus é. Que aquilo que ele confiava não merecia tanta confiança. De que aquilo que ele tanto amou o decepcionou.
Irmãos, é exatamente isso que Deus faz conosco. Chega a ser impressionante. Isso em tantos âmbitos. Porque eu não sei hoje qual que é o seu Dagon no coração. Eu não sei qual é o trono vazio, o Deus com D minúsculo que está aí dentro. Mas irmãos, a verdade é que você sabe. Nós vemos, mais uma vez, tantos relacionamentos, que na hora que acaba, é exatamente essa dor do adorador vendo que o seu Deus é fraco, que a pessoa quer dar cabo da própria vida. O relacionamento acabou, era o Deus que foi quebrado. E ela fala, não, agora eu não tenho mais motivo para poder viver. Eu vou tirar minha vida. É a dor de um adorador vendo quão frágil o seu Deus é. Isso serve em tantos âmbitos. Pessoas que adoravam o dinheiro, na hora que o dinheiro na conta zerou, o sentido da vida também acabou. Não, irmão, ei, sai desse Deus com D minúsculo. Isso vai gerar marcas em você. E isso não tem como voltar atrás. É uma cicatriz que vai ter que carregar. É uma dor que vai durar para sempre, irmãos. Será que nós não estamos tão doloridos porque estamos ultrapassando aviso? Mas sabe, todos os deuses com D minúsculo são frágeis. Mas é só o nosso Deus que é forte. É só o nosso Deus que não pode ter a cabeça decepada e suas mãos não podem ser arrancadas. Com a sua mão, Ele fez os céus e a terra. Com a sua mente insondável, Ele formou o universo. Ele tirou os israelitas com o braço forte do Egito. Ele guiou o povo de Israel no deserto. Ele se encarnou nessa terra. E as suas mãos foram perfuradas naquela cruz. Mas Ele venceu e ressuscitou e matou a morte. Só o nosso Deus é forte. E muito em breve Ele vai voltar. E Ele vai voltar como não mais o Cordeiro de Deus, mas como o vitorioso leão da tribo de Judá, que vai esmagar os seus inimigos com o sopro de sua boca. E Ele vem buscar uma igreja vitoriosa, porque não possui ídolos no seu coração. Qualquer outro Deus que você colocar um trono aqui dentro, eu te garanto, tem um cronômetro ligado para isso, para que ele te decepcione. Está com um tempo marcado para esse ídolo ser quebrado. Mas só o nosso Deus não pode ser quebrado. Só o nosso Deus é forte. Se você confiar em Jesus, só em Jesus, só Ele ser o dono do seu coração, eu te garanto que você nunca, absolutamente nunca será desiludido. Só Jesus é um Deus fiel. Só Jesus é um Deus verdadeiro. Só Ele cumpre as suas promessas. Só Ele, irmãos, apesar de passarmos tantas lutas, sendo adoradores dEle, que nós podemos descansar em meio a tantas guerras, porque o nosso Deus é vencedor em meio às batalhas. Ele é o Senhor dos exércitos, que nunca perdeu uma única batalha sequer. Mas veja o verso 6, que vai dizer, por que ter o... Olha só, estou indo no outro capítulo de novo, gente, meu Deus do céu. Verso 6, depois disso a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Nosso quarto ponto é que os ídolos nos adoecem. Por conta de um templo dividido, depois de um aviso, depois desse aviso ignorado, Deus quebra aquele Deus. Agora, depois de ter passado por todos os estágios, depois que Deus quebrou o Deus deles, agora os adoradores estão quebrados. Agora, aquilo que aconteceu com Dagon, acontece com eles. Deus, Ele traz algumas enfermidades sobre esse povo. E de acordo com versões antigas, como a Septuaginta, do 3º século a.C., eles adicionam a esse versículo outras 2 pragas que constam no capítulo da frente, no capítulo 6, no verso 5. Que vai trazer a ideia de que houve tumores, ratos e a morte pairando no ar. Deus traz 3 enfermidades sobre esse povo. A verdade, irmãos, é que independente de qualquer que seja as enfermidades, nós vemos no conjunto da palavra de Deus alguns males que acompanham quem não tem um coração completamente entregue ao Senhor. O primeiro, se trouxermos a simbologia dos ratos, parece algo impuro. As pessoas, irmãos, que possuem um coração não consagrado ao Senhor, ela adoece espiritualmente. É uma pessoa que está sempre distante de Deus.
É uma pessoa que nunca consegue se firmar no Senhor. É uma pessoa que não sabe a última vez que sentiu o calor quentinho do Espírito Santo. É uma pessoa que ela sempre pode até estar aqui, mas ela está aqui sempre longe, porque ela está aqui, mas o coração dela está lá. As águas frescas do Espírito Santo não estão disponíveis para quem procura águas em outras cisternas. Será que a nossa frieza espiritual não é só fruto de um coração que não está consagrado, não? Muitos estão adoecendo espiritualmente, já outros, entenda muito bem o que eu vou dizer, estão adoecendo emocionalmente. Sabe, problemas de emoções, eles não são problemas que tudo, como alguns pensam, é problema de demônio, é o Satanás que colocou. Não, irmão, igual nós temos dor de cabeça, nós estamos sujeitos a termos problemas emocionais, está tudo bem. Nós somos humanos, nós caímos, temos enfermidades. Mas o que eu sempre costumo dizer quando eu toco nesse assunto é que será que você nunca percebeu que quando o seu coração está distante de Deus, seus problemas emocionais só se agravam? Porque sabe, é impossível sair do altar de Deus e não ter uma piora aqui dentro. Nós somos seres integrais. Por exemplo, uma ansiedade sua, que é algo normal, é uma patologia, você não tem culpa nenhuma nisso. Quando você não está com o coração consagrado, você perde talvez a paz que Deus te confiou. E aquela falta de uma consciência limpa se mistura e só se agrava uma ansiedade, irmãos. Tem coisa que não é culpa nossa, mas às vezes estamos passando por tantas mortes pairando aqui dentro, que nós poderíamos evitar tantos males. Já outros estão adoecendo fisicamente. Vai dizer o texto que eles tiveram tumores. Olha, nós temos problemas de saúde, e não por isso é tudo pecado. Mas cara, será que uma mente que não está boa, um espiritual que não está bem, não vai afetar um corpo? O que eu preciso que você entenda é que nem tudo é culpa nossa não, nem tudo é demônio. Mas o que eu quero que você entenda é que é impossível não piorar da saúde espiritual, mental e física ao visitar deuses falsos. Se nós não consagrarmos o nosso coração, é questão de tempo, até cada um dos três simplesmente ir ladeira abaixo. Mas eu quero concluir com você, no verso 7, me dê um pouquinho mais de tempo, já estamos quase lá. O último verso vai dizer: quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagom. O nosso último ponto é: mande o ídolo embora hoje. Os filisteus tomaram a decisão errada. Tinham o templo dividido. Deus trouxe um aviso, Deus trouxe quebrar o ídolo, Deus trouxe doenças. E teve uma hora que eles entenderam algo, que ao menos isso eu quero que você pegue, que eles fizeram certo. Eles entenderam, não, peraí, só pode ser um dos dois. Ou é a arca da aliança, ou é Dagom. Ou eu realmente vou entregar tudo para o Senhor, ou eu vou simplesmente desvincular. Eu vou falar, eu não quero Deus mesmo. Ou é um, ou é outro. Esse dia, irmãos, de decidir é hoje. O dia de decidir, de limpar o nosso coração é hoje e agora. Só que eles tomaram a decisão errada. Eles tiraram a arca da aliança e ficaram com o ídolo, ficaram com Dagom. Mas sabe, se hoje é dia de ficar com a arca, o que é essa arca? Na verdade, permita reformular essa pergunta: quem é essa arca? O que ela representa e o que ela quer dizer? Como eu posso tê-la como somente ela no meu coração e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para mim? Sabe, dentro dessa arca, nós tínhamos alguns elementos. O primeiro era as tábuas da lei de Moisés. Os 10 mandamentos que Moisés escreveu, eles eram o topo da lei de Deus. Mas a palavra de Deus vai dizer, em Romanos capítulo 10, que o fim da lei é Cristo. Em Gálatas 3 vai dizer que a lei foi o nosso professor para encontrarmos Cristo. Esses 10 mandamentos falam de Jesus. Jesus é o cumprimento dos mandamentos. Jesus é quem nos livra da maldição da lei. Mas ainda do lado das tábuas, nós tínhamos a vara de Arão que floresceu.
Arão era o sumo sacerdote, escolhido por Deus para representar o povo diante de Deus. Mas Hebreus vai dizer que nós não temos mais um sumo sacerdote da família de Arão. Ele não é mais da família desse sacerdote levantado. Agora ele é o sacerdote de Judá. É Jesus que é o nosso sumo sacerdote. E ele se apresenta todos os dias diante de Deus. E na hora que Deus vê você, ele não vê mais você, ele vê Jesus Cristo no seu lugar. Ele é quem te representa diante de Deus. Ele é o seu advogado fiel. Na hora que você erra, ele chega diante de Deus e fala assim: olha, não precisa condená-lo, porque eu paguei o preço pelos pecados de cada um deles. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Mas ainda, essa arca, você sabe muito bem, ela era reluzente, de ouro puro. Jesus vai dizer, no capítulo de número 13 de Mateus, que encontrá-lo é como encontrar um tesouro escondido. É como achar uma pérola preciosa. Esse ouro mostra a preciosidade de Jesus. Ao ponto de que você vai conseguir olhar para essa terra e falar assim: olha, nada daqui me interessa mais. Eu quero é só a arca de Deus. Nada daqui brilha mais os meus olhos. Eu achei alguém que quando eu coloquei os meus olhos nele, ele brilhou uma vez, e eu nunca mais quero tirar os meus olhos dele. É Jesus. Ele é o Senhor do meu coração. Só Ele é precioso. Mas a tampa dessa arca era uma peça que nós chamamos de propiciatório. Ali, o sangue do cordeiro era rasgado e aspergido o sangue do cordeiro. O sangue na tampa da arca, naquele pedaço da tampa, onde tínhamos os querubins, um de frente para o outro. Ali, quando o sangue caía, a ira de Deus, que devia cair sobre o povo no deserto, era afastada. Irmãos, em Romanos 3, Paulo vai dizer que Cristo fez propiciação por nós. Jesus é esse pedaço da arca da aliança, da tampa em que, quando Jesus estava naquela cruz, ensanguentado por você, banhado no sangue dele, assim como essa peça da arca da aliança, a ira de Deus, que devia cair sobre você, por causa de cada momento de idolatria, cada pecado, cada coisa oculta, ela é desviada de você. Deus agora não te vê mais como o alvo da ira dele. Agora, você é filho do Pai. Você não é mais alvo da ira. Em Cristo, a palavra vai dizer que nós somos propícios. Deus é propício a nós mediante a propiciação de Cristo. Isso significa que a partir da cruz, Deus agora está do seu lado. Vocês não são mais inimigos. Se Deus é por nós, irmão, deixa eu te perguntar: quem será contra nós? Essa arca é Cristo. Ela é o símbolo máximo da presença de Deus. Jesus vai dizer que aquele que o receber, Ele vai mandar o Consolador. Nós receberemos o Espírito da promessa quando aceitamos Jesus. O próprio Deus Todo-Poderoso, aquele que é a presença inteira de Deus, Ele passa a morar em você, e você vira templo do Espírito Santo. Essa arca é uma arca de aliança. Vai dizer o texto que Deus fez uma aliança com nós. Ele se esquece dos nossos pecados. Ele está do nosso lado e Ele grava a sua lei dentro de cada um de nós. Eu quero te dizer hoje, se coloque de pé no seu lugar, que hoje, e somente aqui hoje, talvez essa palavra falou muito com você. Talvez eu descrevi a sua vida de uma ponta até a outra. Talvez inúmeros ídolos no seu coração te machucaram até hoje. Pessoas te traíram, pessoas te rejeitaram, coisas o abandonaram, embora você tanto buscasse. Mas hoje o convite é: fique com a arca da aliança. E sabe qual que é o som da arca da aliança batendo? É o som do carpinteiro, que é Jesus, batendo a porta do nosso coração. Hoje Ele quer entrar aqui dentro. Ele quer limpar o templo do nosso coração. Ele quer falar: ei, tantas pessoas te machucaram, mas agora a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. A partir de então, Ele vai ter zelo pela sua casa. Ele vai tirar todos os móveis estranhos. Ele vai tirar cada objeto que é um objeto pagão. E a partir de então, Jesus é o Senhor. A arca da aliança comanda a sua vida, e Jesus guia cada passo seu. Ele é o Senhor da glória. Essa é uma noite de receber o Senhor Jesus no nosso coração.
Talvez nós estamos precisando de um realinhamento da presença de Deus. Talvez o Espírito Santo já tenha nos incomodado tanto. Mas sabe, nós estamos ignorando aviso atrás de aviso. Mas hoje Ele quer entrar para limpar a casa. Só abre a porta que Ele vai entrar e ceiar com você.